Olá, alunos da Univesp, bem-vindos ao nosso programa de entrevistas Engenheiro do Futuro. Agora temos mais uma entrevista com um profissional renomado, de gabarito e que já tem uma boa experiência, larga experiência em vários projetos de melhoria, enfim, que auxiliam várias empresas de grande porte e de renome. Então, hoje nós vamos ter aqui a presença do senhor Marcos, que é o diretor do Grupo Engenho. E eu gostaria de começar aqui. Muito obrigado, senhor Marcos, por ter aceito o convite e por ter disponibilizado o seu tempo. Eu gostaria então de começar com uma primeira pergunta, que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, da sua formação. Por favor, senhor Marcos. Eu fico imensamente honrado com o convite, senhor Aníbal. É muito gratificante, né, ter esse contato com os alunos e com o pessoal que está interessado em pesquisa operacional. Eu sou formado na Federal Itajubá, em engenharia de produção. Fiz minha carreira basicamente na indústria automotiva, depois passei por algumas outras empresas e tem empresa de consultoria como a atual que eu estou como Grupo Engenho. Nesse meio tempo eu fiz certificações de Green Belt, Black Belt, fiz minha certificação em gerenciamento de projetos, né, o PMP, e estou agora na fase final do mestrado em pesquisa operacional na Unicamp. Então é um imenso prazer falar sobre esse tema. Tá. E sobre o Grupo Engenho, a empresa que você trabalha atualmente, que características sobre os produtos, os serviços e as consultorias que você poderia comentar um pouco mais, por favor? O Grupo Engenho é uma empresa de consultoria em melhoria de processos e otimização de processos, seja logísticos, industriais e administrativos. Então a gente faz, em pouco mais de 6 anos, a gente fez mais de 100 projetos realizados com grande sucesso e muito baseado em dados, em pesquisa operacional, em análise estatística, modelagem e simulação. Então, hoje a gente atua aos nossos clientes das indústrias automotivas, alimentícia, farmacêutica, bem de consumo, dos mais variados ramos, aplicando conceitos de melhoria, desde conceitos mais básicos de implementação de Lean, então 5S, mapeamentos, até o uso avançado de ferramentas de pesquisa operacional, como, por exemplo, o uso de algoritmos, utilizando meteorísticas, uma coisa bem mais avançada. E aí, nesse sentido, senhor Marcos, que elementos foram importantes na sua formação para que fossem possíveis a execução, a implementação desses projetos? Bom, desde da minha graduação, sempre tive um apego muito grande à parte de qualidade e produtividade. Sempre gostei muito dos temas de estatística, de melhoria, de análise de dados, da parte mais gráfica, né, das análises. Então, sempre foi tendendo um pouco minha carreira para esse lado. Tive uma participação na Toyota por 2 anos, depois fui para a Eaton, né, uma empresa que é para trabalhar sempre com projetos de melhoria, de Lean, Six Sigma, análise de dados, e entrava também um pouco na parte de pesquisa operacional. Então, é um tema que sempre me chamou muita atenção, e eu acho que a grande relevância é a tomada de decisão baseada em dados. Que a gente vê hoje, o pessoal toma muita decisão com base em percepções, né, e às vezes elas não são verdadeiras. Então, sempre a gente tem que tomar decisões baseadas em fatos e dados. Até mesmo os fatos, muitas vezes, eles ainda são passíveis de interpretações diferentes. Agora, os dados não. Então, a gente pega os dados, analisa, busca uma correlação ou uma equação que explica esses dados, não há mais dúvida de como aquele fenômeno acontece ou daquele processo acontece. Então, a tomada de decisão fica muito mais fácil, mais rápida e mais confiável. Tá. Para que os alunos possam entender melhor todas essas aplicações desses conceitos, o senhor poderia citar, por exemplo, 1 ou 2 cases de aplicação desses conceitos e a melhoria resultante? Claro, eu separei aqui 2 cases para exemplificar hoje. O primeiro deles é baseado num centro de distribuição. A gente usou técnicas de modelagem, simulação e de algoritmos para conseguir entregar uma solução para os nossos clientes. Nesse caso, a gente pegava todo o layout de um centro de distribuição, depois passava um primeiro algoritmo, que ele varria todo esse layout e determinava as distâncias entre cada ponto do estoque, para a partir daí saber quais as distâncias que são necessárias para a movimentação do estoque. Depois a gente cruzava essas informações com todos os dados de estratégia de estoque e estratégia de vendas também dos produtos. Então a gente carregava isso depois num outro algoritmo, que ele fazia uma combinação desses dados, conforme as vendas que estavam programadas a ocorrer, qual é a melhor disposição dos produtos nesse layout
de modo que as empilhadeiras, os operadores andassem a mínima distância possível. Porque se ele não está deslocando, ele está fazendo alguma operação. Então a gente queria reduzir a quantidade em deslocamentos, né, de operadores e de empilhadeiras para eles aumentar a produtividade. E isso só foi possível graças à pesquisa operacional. A gente usou muitos conceitos de pesquisa operacional, desde modelar e simulação, entramos com metaheurísticas, entramos com alguns algoritmos para conseguir modelar isso e chegar num layout, em posicionamento de itens, de modo a ter um benefício. Então, a gente aplicou isso em mais de 50 centros de distribuição e o ganho aproximado foi de 20% de melhoria de produtividade. Com um baixo investimento, não precisou investir em equipamentos, não precisou fazer grandes mudanças, né? Simplesmente rearranjar os itens dentro do estoque. Tá. Então, basicamente, na verdade, esse projeto foi com os recursos que a empresa tinha, você propôs uma reorganização e, usando, claro, o conceito de pesquisa operacional, e com essa reorganização, então, foi possível atingir uma produtividade ainda maior. Exatamente. Então, a gente gastou um tempo analisando os dados para não precisar de grandes investimentos para conseguir grandes melhorias. Então, a gente, analisando dados, a gente consegue fazer atuações mais precisas, né, e que vai trazer um grande ganho com um baixíssimo investimento. O outro projeto que foi já bem sucedido também, que eu trouxe aqui para exemplificar, já está muito mais ligado com a indústria 4.0. Então, seria uma combinação de pesquisa operacional com a indústria 4.0. Então, também num grande centro de distribuição, onde tem diversas tarefas ocorrendo ao mesmo tempo, chegada de carretas, saída de outros caminhões, movimentações de estoque, a parte de separação de produtos. Então, fica muito difícil a tomada de decisão de qual é a melhor hora para fazer cada tipo de tarefa. Então, nós fizemos uma combinação de ter sensores em todas as pessoas, nas empilhadeiras, nos caminhões, alimentando um sistema. A gente desenvolveu algoritmos que eles analisam em tempo real tudo o que está acontecendo, faz uma série de análises combinatórias e regras do próprio negócio do cliente e disparam automaticamente as tarefas para os operadores. Então, é o computador, né, um robô, dando tarefa para as pessoas. Por isso tem a ver com a indústria 4.0, né, essa interação máquina-máquina e homem-máquina. Então, isso também vai propiciar um ganho enorme de melhoria de produtividade, garantia de disciplina das tarefas, porque a empilhadeira ou o operador recebe essa tarefa, ele tem que executar essa tarefa. Ele não pode falar, vou fazer isso depois. Ele tem que executar, senão ele não recebe a próxima. E a gente consegue monitorar isso em tempo real. Então, a gente consegue ver tarefa a tarefa, qual foi o tempo dela, em que tempo ela foi desempenhada para fazer o monitoramento. Por que tem um recurso, ou seja, empilhadeira, um caminhão, que ele está demorando mais para fazer determinada tarefa que os outros conseguem fazer mais rápido? Tem alguma dificuldade? Então, a gente consegue atuar de forma muito mais precisa e rápida e consegue ter ganho de produtividade excelentes. Então, esse é um projeto bastante inovador e que tem tudo ligado à junção de pesquisa operacional com a indústria 4.0. Obrigado por esse exemplo, ele é muito interessante porque, na verdade, tem se falado muito sobre as tecnologias da indústria 4.0 e com esse exemplo a gente consegue ver claramente que não basta ter a tecnologia, ela tem que ter uma coordenação e, eventualmente, os modelos de pesquisa operacional podem auxiliar melhor nessa coordenação. Exatamente. Agora, em relação aos desafios que você tem dado várias consultorias, a gente verificou aqui que você tem uma boa experiência, uma larga experiência em consultorias. Que desafios são vislumbrados para o futuro aí próximo das empresas? Os grandes desafios hoje é uma busca incessante pela melhoria de produtividade e melhoria de eficiência nos processos. Então, a gente tem que continuamente tentar fazer o que a gente faz hoje ou fazer coisas novas cada vez mais eficientes do que a gente faz. Porque a concorrência está muito grande. Hoje a concorrência não é mais local, ela é mundial, né? Então a gente tem concorrência no mundo inteiro. E se a gente não for produtivo ou eficiente no que a gente faz, logo a gente vai deixar de fazer. Então, a gente vai perder os clientes e aí vai ter uma situação difícil para lidar. Olhando o Grupo Engenho, um grande desafio que a gente está trabalhando agora é como tornar o acesso dos nossos clientes mais fácil a esse tipo de solução, aos algoritmos, à indústria 4.0, como eles acessarem mais fácil esses resultados, via web, um website ou via o aplicativo. Então, a gente tem hoje
Por exemplo, em alguns clientes tem já rodando os algoritmos, mas o cliente pode acompanhar todos os resultados, por exemplo, via celular. Então, isso é uma grande vantagem, porque ele consegue ver em tempo real, ele estando na fábrica, ou ele está em viagem, ele consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, esse é um grande desafio. Como tornar acessível, assim, o acesso fácil e rápido aos algoritmos, aos softwares que a gente está usando, de forma rápida e segura, e atingir isso a mais pessoas dentro da mesma empresa. Agora, interessante, quais são as iniciativas da sua empresa que empregam conceitos de otimização, melhoria? O que vocês têm usado mais de conceitos de otimização e melhoria nas consultorias? Hoje a gente, como eu comentei, a gente usa desde ações bem mais simples, né, de Lean, de mapeamentos, até coisas bem mais avançadas. Mais ligado à pesquisa operacional hoje, a gente tem muitos trabalhos na parte de otimização logística, desde dimensionamento de uma frota, roteamento de veículos. A gente fez recentemente também um projeto para fazer o melhor sequenciamento para atracamento de navios. Então, estão chegando vários navios ao mesmo tempo, mas qual que é a melhor ordem para atracar? Tem que respeitar as regras de negócio, tem o prático, qual é a maré, né, se permite ou não aquele navio entra. Então, tem várias variáveis ao mesmo tempo acontecendo e alterando essas variáveis para tomar a decisão. Então, a gente está desenvolvendo algoritmos para resolver esse problema. Então, para onde a gente olha, como já teve uma entrevista recente aqui falando do setor elétrico, se a gente fala do setor portuário, setor logístico, tem sempre desafios a serem resolvidos, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, as informações estão sendo alteradas muito rápidas e a tomada de decisão não pode demorar, a gente tem que tomar uma decisão bem rápido. Então, a gente tem que lançar mão de algoritmos, que a pessoa operacional ajuda muito nisso, a tomar essa decisão mais rápida e muitas vezes até automatizada, para a gente tomar a decisão mais fácil, rápido, baseada em dados e ter o sucesso que a gente está buscando. Muito bem. E agora eu gostaria de saber, aqueles estudantes que se interessaram pela sua empresa e gostariam eventualmente de ingressar, existe algum processo seletivo ou existe alguma forma? Como pode se dar isso? Existe sim. O jeito mais fácil de entrar em contato conosco é via o nosso site, www.grupoengenho.com.br. Então lá a gente tem mais unidades de negócio também. Então, mas basicamente tem que ser pessoas que estão buscando projetos inovadores, que não têm soluções prontas, tem que gostar de análise de dados, que a gente faz projetos para melhoria de processos logísticos, administrativos, industriais e também na parte de inteligência de mercado. Então, são sempre análise de dados, para a gente entender como esses dados funcionam. Algumas vezes a gente tem que equacionar esses dados, algumas vezes a gente não consegue ter uma equação, então a gente tem que partir para modelos de meteorísticas para conseguir ter soluções, para conseguir resolver. Então, esse é o perfil que a gente busca, pessoas que não necessariamente já têm um conhecimento prévio, mas que gostem muito de aprender coisas novas e sejam bastante desafiadas por coisas novas e corram atrás de aprender, porque o mercado hoje, a tecnologia muda muito rápido, né? Então a gente não pode depender sempre de um conhecimento antigo, a gente tem sempre que inovar e buscando coisas novas para aplicar nos projetos. Nesse sentido, qual seria uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, os estudantes que estão nos assistindo, para que eles tenham uma carreira bem-sucedida? Qual seria a sua dica baseada na sua experiência, na sua vivência? A primeira coisa é a busca incessante por conhecimento. A gente nunca pode parar de estudar, nunca pode parar de buscar informação. No momento que a gente para de buscar informação ou para de estudar, a gente já está ficando para trás. Então, hoje, a cada ano que passa, a tecnologia está mudando de forma mais rápida e mais impactante nas nossas vidas, sejam pessoais ou no nosso trabalho. Então, a gente tem que estar bem por dentro do que está acontecendo e sempre buscando também fazer parte dessa inovação. E aplicando uma inovação em um setor, a gente não pode usar em outro. Mas eu não conheço esse algoritmo, eu não conheço essa solução, mas eu não posso aprender e adaptar, eu sou o primeiro a colocar. Então, é isso que a gente busca muito na consultoria e acho que é a grande mensagem que passo para os alunos da Univesp. Não se contentem com, eu já aprendi isso, então tá bom, não preciso aprender mais nada. A gente tem que sempre buscar coisas novas. E nunca aceita um não como resposta. Então, isso não é possível fazer, isso não dá certo. Então tá bom. Não dá certo, então vou buscar uma forma diferente. Então não deu certo porque usou essa solução? Então vamos buscar uma solução diferenciada, com coisas novas e sempre tentar inovar e aplicar de forma diferente, que isso que faz
a grande diferença de um profissional talvez mal sucedido ou mediano para um profissional super bem sucedido. É essa busca incessante por melhoria, buscar coisas novas, não vou me contentar com o primeiro não que eu vou receber, a gente recebe não praticamente todos os dias, né? Mas sempre tem que buscar novas maneiras de fazer as mesmas coisas e novas maneiras para enfrentar problemas que a gente nem está conhecendo esse problema. A gente sabe que vai acontecer e já está pensando em possíveis soluções também. Tá certo. Então, novamente, eu agradeço você por ter aceito o convite, o seu tempo para disponibilizar o seu conhecimento, a sua experiência. Muito obrigado, senhor Marcos. Muito obrigado. E, então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista e eu espero que vocês tenham, enfim, uma inspiração para também, quando vocês se tornarem profissionais, saberem o que buscar, como buscar e sejam bem-sucedidos. Muito obrigado e até a próxima.